Meus queridos, graça e paz amados, tudo bem? Vamos a mais uma porção da Palavra de Deus? Me acompanhe, por gentileza. Vamos a Filipenses capítulo 3, do versículo 15 em diante. Diz assim o texto sagrado: todos nós que somos espiritualmente maduros devemos ter essa maneira de pensar. Porém, se alguns de vocês pensam de maneira diferente, Deus vai tornar as coisas claras para vocês. Portanto, vamos em frente, na mesma direção que temos seguido até agora. Meus irmãos, continuem a ser meus imitadores e olhem com atenção também os que vivem de acordo com o exemplo que temos dado a vocês. Já disse isso muitas vezes e agora repito, chorando. Existem muitos que, pela sua maneira de viver, se tornam inimigos da mensagem da morte de Cristo na cruz. Quando eu estava lendo esse texto, me veio assim uma grande lembrança da minha infância, onde nós começávamos ali desde cedo a aprender a fazer pipa. E eu passava assim um período da noite fazendo a pipa para no dia seguinte soltar as minhas pipinhas ali, né? E fazer a pipa não era assim uma tarefa tão fácil, principalmente pelas questões de medição. A gente tinha que fazer a pipa, você pega as varetas, você coloca uma linha no centro e você faz uma amarração no centro, tanto embaixo quanto em cima, e depois você vai colocando as linhas na lateral. Eu acredito que você sabe do que eu estou falando, mas a gente tinha que ter assim muita precisão, maneiras de medição para que aquela pipa ela não ficasse torta, porque se ela ficasse torta, na hora que nós fôssemos subi-la, empinar a pipa, ela iria para um lado ou iria para o outro. A gente usava a linguagem, a pipa que está dando de lado. E como que a gente tinha dificuldade? Porque a gente tinha que fazer aquela pipa de olho. A gente tinha que fazer algumas medições e a distância da vareta, a distância do alinhamento, era difícil. Até que um dia, uma pessoa mais experiente, ela nos apresentou um molde. E aquele molde era algo fabuloso, fantástico, porque era um molde de madeira onde você encaixava as varetas já num tamanho padrão, numa distância padrão, aonde você fazia o alinhamento e você vinha rapidinho e você colocava as linhas pelas laterais e depois você colocava o papel fino e você então conseguia fazer o recorte e fazer a pipa. Assim, impressionante como trabalhar com um molde começou a fazer toda a diferença no nosso serviço. Paulo está aqui no momento da apologética. Já falamos no vídeo anterior que é a defesa da fé. Ele usou para fazer a defesa da fé uma série de argumentos e dentro dos seus argumentos ele colocou o seu próprio testemunho de vida. E ele então usa o seu testemunho como um molde. Entendeu aí a linguagem do molde? As nossas pipas elas ficavam dentro de um padrão. E Paulo ele está colocando a sua vida como um padrão a ser seguido. Olha que coisa impressionante. Acompanhe comigo o que ele vai dizer no versículo de número 17. Meus irmãos, continuem a ser meus imitadores e olhem com atenção também os que vivem de acordo com o exemplo que temos dado a vocês. Irmãos, a vida cristã, ela também precisa de moldes. É claro que Deus faz a obra e nós vimos isso na meditação anterior, mas também é verdade que há a necessidade de modelos, de moldes, de pessoas que sejam exemplos e que se tornem referências de fé, referências de obediência,
referências de compromisso com Deus, referências de santidade, referências de fidelidade a Deus. Pessoas virtuosas aonde a gente consiga ver nelas a manifestação da obra de Deus. Isso se torna importantíssimo. Só que às vezes a gente se depara com um evangelho tão superficial, tão raso, aonde as pessoas afirmam mais ou menos o seguinte: olha, não olha para a minha vida não. Não olhe para mim, porque se você olhar para mim, você vai cair. Você tem que olhar para Jesus. Como assim? Se você olhar para mim, você vai cair? Porventura, Deus começou uma obra na sua vida para você se tornar pedra de tropeço na vida de uma outra pessoa? Paulo não está aqui usando uma linguagem de arrogância, de soberba, de prepotência, mas ele está querendo dizer que quando Deus começa a obra e Ele desenvolve a obra e Ele nos leva a um caminho de amadurecimento, inevitavelmente a posição que Ele nos colocará será uma posição de referência, de sermos testemunhas vivas da fé em Cristo Jesus. Por isso que num outro momento Jesus Cristo vai dizer: olha, vocês são a luz do mundo. E não se pega uma luz, uma candeia, e coloca embaixo de uma cama. Não se pega uma luz e coloca embaixo de uma mesa. Mas você coloca a luz numa parte superior para que ela sirva de referência. Porque é ali na parte superior em que ela vai iluminar toda a casa. Por isso, nós precisamos caminhar com Deus a ponto de servir de referência para outras pessoas. Isso não nos dá o poder de nos considerarmos superiores ou como se divinos fôssemos. Não é isso. Paulo já falou que esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que estão diante de mim. Ele fala desse progresso, desse processo de amadurecimento e de desenvolvimento. Ele está crescendo, ele está subindo a montanha, lembra? Ele está subindo a montanha. Ele não está na fase medíocre, ele está subindo, ele está indo em direção ao topo, ele está em desenvolvimento. E o que ele está aqui nos ensinando é que existem pessoas que estão ameaçando o Evangelho. Ele coloca aqui essas pessoas como sendo inimigas da mensagem da cruz de Cristo. São pessoas que estão atrapalhando outras e ele está dizendo: olha para mim, olha para a minha vida, olha para o que Cristo fez em mim, olha o meu proceder, olha as minhas atitudes, olha o meu jeito de viver, olha a minha entrega, a minha dedicação, o meu compromisso, olha tudo isso que Deus está fazendo em mim e torne isso como referência na sua vida. A palavra referência ela é interessante porque quando a gente fala de referência, normalmente a gente está falando de querer chegar a um determinado lugar. Quando as pessoas querem vir à minha casa, normalmente eu falo assim: olha, você vai entrar no bairro e em frente à minha casa tem um carro tal e a minha casa fica em frente ao lago. O lago é uma referência. O carro que está na frente da casa é uma referência. A pessoa não quer chegar no lago. A pessoa quer chegar na casa, mas o lago é a referência. Nós precisamos viver a vida cristã de tal maneira que as pessoas que queiram chegar em Cristo, elas possam ter a nossa vida como referência. O lago, se você chegar no lago, você vai ver a minha casa. Se você olhar para a vida do apóstolo Paulo, se você olhar para a minha vida, você vai chegar em Cristo. Você vai ver Cristo. Para chegar em Cristo, você passa por mim. Eu sou uma referência. Eu preciso ser uma referência. Nós precisamos ser referências de fé. As pessoas precisam disso. E por isso, o progresso da fé exige de nós um compromisso
de colocarmos a nossa vida como referência para a vida de outras pessoas. Muitas pessoas não vão ler o Evangelho escrito por Marcos. Muitas pessoas não vão ler o Evangelho de Jesus escrito por Lucas. Muito menos o de João, muito menos o de Mateus. Mas as pessoas, elas vão ler o Evangelho segundo Alexandre. O Evangelho segundo Roberto. O Evangelho segundo Valesca. O Evangelho segundo Mauro. O Evangelho segundo Júnior. O Evangelho segundo Pedro. O Evangelho segundo você. A nossa vida precisa ser as páginas abertas do Evangelho para que as pessoas possam ver Cristo através de nós. E esse é o desafio da vida cristã. Paulo chega aqui numa defesa do Evangelho. E ele defende o Evangelho porque ele sabe quem ele era. Ele sabe o que ele já fez. Mas ele também tem a certeza do que Deus já fez na vida dele. E se hoje a vida que ele tem para viver e vive dessa maneira, ele assim está nessa condição como resultado da maravilhosa graça de Deus sobre a vida dele. Ele tem consciência que merecia a condenação. Ele tem consciência de quantas coisas erradas que ele fez. Mas ele tem também consciência de que a mão de Deus graciosamente o alcançou e ele passou por profundas transformações. Assim é o Evangelho. E por isso eu não me envergonho dele, porque o Evangelho, ele é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Meu querido irmão, Charles Spurgeon certa vez disse: olha, eu só darei crédito à vossa religião a partir do momento em que eu possa vê-la, porque as lâmpadas, elas não falam, as lâmpadas, elas brilham. Que nós possamos, você já ouviu isso, que nós possamos viver nesse mundo com uma vida brilhante, a ponto de realmente abençoar aqueles que estão à nossa volta. Que sejamos essas referências, aonde as pessoas olhando para nós, elas possam encontrar Cristo, encontrar o amor de Cristo, encontrar a salvação de Cristo e experimentar Cristo na sua totalidade. Essa é a palavra que Deus colocou no meu coração, eu compartilho contigo. Receba aí meu grande abraço e um beijo no seu coração.